Noiva do Desejo, livro de Sarah Morgan, parte 5. Um vento fresco soprou em suas pernas e segundos depois ela já estava dentro da limusine. Sebastian deu algumas instruções em grego e se recostou no banco, a expressão contrariada. Alessia se encolheu e tentou se sentir melhor. Nunca mais vou dançar de novo. O mundo não para de girar. Isso é por causa do álcool, não pela dança, informou ele. E eu não posso acreditar que você chegou aos 22 anos sem saber como é ficar bêbada. Cheguei aos 22 anos sem saber de um monte de coisas, confessou ela sonolenta, as palavras arrastadas. Estas últimas semanas foram repletas de experiências novas para mim. Algumas boas, outras nem tanto. A pior de todas foi quando você não disse nada gentil na cama. Finalizou ele, impaciente. Já entendi a mensagem. Na verdade, eu ia dizer quando você flertou com aquela mulher na minha frente, murmurou ela, olhando para o rosto lindo dele. Esta foi a pior parte. Mas gostei das roupas e dos sapatos. E dançar, dançar foi muito bom. Queria que você me levasse de novo. Talvez amanhã? Tenho outros planos para você amanhã, avisou ele. Alessia só queria dormir agora. Espero que você tenha desaparecido amanhã, disse ela, tentando manter os olhos abertos. Impossível. A partir de amanhã, vou me concentrar em descobrir quem você realmente é. Vamos nos conhecer melhor, meu amor. Alessia acordou com a cabeça latejando de dor. Beba isto. A voz grave sugeriu ao seu lado, e ela manteve os olhos fechados. Não consigo beber nada. Vai ajudar, disse ele, passando um dos braços sob os ombros dela para levantá-la. O cheiro é horrível. Então agora você já conheceu todos os efeitos do álcool. Beba, vai ajudar. Ela experimentou e sentiu o estômago se encolher. Você tem razão, estou me sentindo melhor. Ótimo, porque você tem menos de 1 hora para se aprontar. Ela já tinha tomado banho e estava se vestindo. Nada de boates. Já é hora do almoço, informou ele solícito, mostrando a luz do dia. Por isso, nada de boates. Elas só abrem à noite, mas você não sabia disso, não é? Você nunca tinha ido a nenhuma. Havia uma nota de perigo no tom suave de sua voz. A noite passada era um borrão na cabeça dela. O que será que ela tinha dito? Eu, pigarreou, tentando clarear as ideias. Não foi isso que eu disse. Foi sim. E fez outras revelações que estou ansioso para saber em detalhes. Sebastian olhou para o relógio e se encaminhou para a porta. Tenho que dar uns telefonemas antes de partirmos, por isso aproveite para tomar um banho. Meu piloto vem nos buscar em menos de 1 hora. Seu piloto? Isso mesmo. Vamos viajar para nossa lua de mel. Antes tarde do que nunca, comunicou ele, abrindo a porta. Lua de mel? Você disse que não teríamos lua de mel, que você não queria passar seu tempo comigo. Isso porque achei que uma noite seria suficiente, mas estava errado. Tentei água fria e evitar você, mas nada funciona. Então agora vou tentar uma nova tática. Ela ficou boquiaberta. Você tentou me evitar? Foi por isso que desapareceu por 2 semanas? É, mas nada adiantou. Aceitei a realidade, estamos casados. Por isso é perfeitamente normal que passemos algum tempo juntos. Preciso tirar você da minha cabeça, ou nunca mais vou conseguir me concentrar em nada. Ela achou que ia desmaiar. E como você pretende resolver isto? Fazendo sexo sem parar, meu amor. Respondeu ele, sorrindo. Dentro de 1 hora, seremos só você e eu numa ilha particular. Você não vai precisar nem de lingerie, por isso não se preocupe com a bagagem.
Capítulo 7. Estavam voando sobre o mar. Será que só tinha mar na Grécia? Alessia fechou os olhos e tentou visualizar a terra. Procurou controlar o pânico que a assaltava. Pode abrir os olhos. Vamos aterrissar em 5 minutos e você está perdendo a melhor vista da Grécia, disse Sebastian em tom divertido. Alessia manteve os olhos fechados. Não estava interessada no programa. Só pensava naquela água toda embaixo dela, naquele oceano imenso, pronto para dragar os incautos. Querida, você está pálida, reparou ele, preocupado. É por causa de ontem à noite? Ela não conseguia falar, tentando controlar o terror que sentia. Sebastian ficou em silêncio e segurou suas mãos frias. Lembro que você ficou deste mesmo jeito na primeira vez em que nos encontramos. Eu não sabia que tinha medo de voar. Desculpe. Da próxima vez usaremos um barco. A viagem é mais longa, mas será mais confortável. Seus olhos se arregalaram. A preocupação dele a surpreendeu. Por que ele se importaria? Talvez temesse que ela estivesse doente. Os homens não suportavam mulheres passando mal. Ela deveria confessar que o problema era a água e não o voo, e que de barco seria muito pior. Não precisa me olhar desse jeito, Alessia. Todos nós temos fraquezas. Ainda bem que a sua não é só a ganância. Relaxa, já aterrissamos. Bem-vinda ao meu esconderijo secreto. Lembrando de como a pista era perto do mar, Alessia se esforçou para manter os olhos abertos para chegar até a vila. O mar não se levantaria para agarrá-la, pensou, quando desceu do helicóptero. Ela tinha que superar este medo irracional. Você continua pálida. É melhor descansar um pouco antes do jantar. Ou será que você prefere nadar um pouco? Será que ela devia confessar que nunca havia nadado? Será que devia contar? Ela umedeceu os lábios, o coração disparado. Talvez mais tarde. Normalmente as pessoas ficam ansiosas para mergulhar no mar depois de alguns dias em Atenas, comentou ele descontraído. Mas não vai faltar oportunidade. Não tenho planos de voltar rápido para a cidade. Alessia escondeu seu desapontamento. Quanto tempo será que ele planejava ficar? Seria mais difícil para ela telefonar para a mãe dali e ela poderia ficar preocupada. Você está tensa demais e esta viagem é para você se descontrair. Relaxe. Você deve estar cansada por causa de ontem à noite. Ele parecia preocupado com o estado dela. Alessia estranhou. Por que ele estaria sendo tão atencioso de repente? Alessia sorriu. Você tem razão, estou cansada. Deita um pouco antes do jantar. Eles entraram na vila e Alessia se surpreendeu com o que viu. Da outra vez que estivera ali, não tinha entrado na casa. A casa era ampla e clara, pintada de azul e branco, com o chão de mármore bege. Plantas exóticas preenchiam o ambiente e cortinas de tecido leve completavam a decoração. Que lindo! Foi minha prima quem fez, disse ele ao lado dela. Ela tem um escritório de decoração de interiores. Foi ela também que pintou os quadros. Ela tem muito talento, são lindos. Um piano grande que estava num canto da sala chamou a atenção de Alessia. Ah, um piano! Você sabe tocar? Sim, eu sei, respondeu ela, acariciando a madeira. Então esteja à vontade. Ah, não, obrigada, eu não... Você não o quê? Insistiu ele. Você não quer que eu saiba quem você realmente é. O que foi que seu avô lhe disse, Alessia? Para você se esconder tanto assim? Ela olhou para ele consternada. Estamos casados, minha querida, disse ele, tranquilizando-a. O acordo está selado. Nada do que disser vai mudar essa realidade. Está na hora de relaxar e ser o que você é. Estou sendo eu mesma. Ah, não, não está. Está sendo uma versão contida de você. Acho que ontem à noite consegui conhecer um pouco do seu verdadeiro eu.
Eu bebi muito, o que fez você se sentir menos inibida. Ontem à noite descobri que minha gatinha tem garras, disse ele com um ar divertido. Ela ficou ruborizada e mordeu os lábios. Eu fiquei chateada, só isso. Um engano que não vai se repetir, disse ele, puxando-a para perto de si. Descobri que minha esposa tem uma personalidade que ela humildemente escondeu por causa das recomendações do avô. De agora em diante, quero que seja quem você realmente é, ordenou ele, passando o braço por sua cintura. Quero saber tudo sobre você. Nada de segredos. Nada de segredos. Alessia fechou os olhos. Ele ainda acreditava que a sua mãe tinha morrido junto com o pai. Mas, se ela contasse a verdade, Sebastian saberia que o avô a odiava e que aquele casamento não passava de uma vingança. Se ele descobrisse a trapaça, sua raiva não teria limites. Em algum momento ele descobriria, e a simples ideia de sua reação a fazia tremer. Preciso descansar. Sebastian murmurou alguma coisa em grego. Você nunca mais vai beber, recomendou ele, conduzindo-a pela mão até a suíte. Como no resto da casa, era simples e elegante, com amplas janelas de vidro que davam para um terraço e revelavam uma ampla piscina. E de muito bom gosto, comentou ela. Exceto a piscina, claro, pensou. Alessia se deu conta de que a vila era o verdadeiro lar dele, muito diferente da mansão de Atenas. O lugar era cheio de toques pessoais, além de ser reservado e tranquilo. Tranquilidade. Onde estão todos? Todos quem? Os empregados. Aqui é meu esconderijo, é meu refúgio, nada de empregados. Aqui é o lugar onde eu me esqueço que sou patrão, esclareceu ele com um sorriso. Ela ficou surpresa. Estamos só nós dois aqui e ninguém mais? Só nós dois. A voz dele era suave e ela sentiu o coração disparar. De repente, percebeu como ele era atraente, mas também se lembrou daquela mulher da boate. Quem vai cozinhar, Sebastian? Você vai me ajudar. Um barco traz todo dia produtos frescos. Descobrir o que vai ter faz parte do jogo. Ela ficou boquiaberta. Você cozinhando? Mas os gregos não cozinham. O avô dela mal preparava uma xícara de café. Geralmente venho para cá sozinho. Por isso eu cozinho ou morro de fome. Alessia estava confusa. Talvez não o conhecesse tão bem como supunha. Mas também, quanto tempo passara a seu lado? Praticamente nenhum. Depois do dia do casamento, o único tempo que tinham passado juntos até a noite na boate fora na cama. Nem as refeições eles faziam juntos. Sebastian abriu as janelas envidraçadas. Descanse um pouco. Estarei no terraço se precisar de alguma coisa. Alessia esperou ele sair. Tirou a roupa e se enfiou debaixo dos lençóis, aliviada. A cabeça ainda doía por causa do álcool e da falta de sono. De repente, tudo ficou nebuloso outra vez. Dizendo para si mesma que mais tarde colocaria as ideias no lugar, adormeceu. Quando acordou, o sol já estava baixo e ela deu um pulo da cama. Quanto tempo teria dormido? E não havia sinal de Sebastian. Ela procurou a calça jeans, mas não a encontrou. A calça desapareceu, disse uma voz na entrada do quarto, assustando-a. Ai, que susto! É você! Como somos só nós dois nesta ilha, não poderia ser outra pessoa. E não precisa se cobrir, minha querida. Gosto de ver você nua. Ela ficou ruborizada. Bem, mas eu não gosto. E o que você quis dizer com a calça desapareceu? Você disse para eu não trazer bagagem. A única roupa que eu tenho é aquela que estava usando. E você não vai usá-la novamente, disse ele entrando no quarto. Ele vestiu uma calça de linho e uma camisa esporte com mangas dobradas, deixando à mostra os braços bronzeados e peludos.
Já que você não se preocupou em comprar nada apropriado para um clima quente, tomei a liberdade de improvisar um guarda-roupas para você. Como assim um guarda-roupas? Ele sabia que ela não comprara nada. Ele sabia. Fechou os olhos. Sebastian tinha estado no closet em Atenas e viu que estava vazio. Só havia o vestido de noiva, a calça jeans e umas camisetas. E ele não era ingênuo. Você não costuma fazer compras, não é? O tom era descontraído quando ele foi até o closet e pegou uma túnica de seda azul. Uma qualidade intrigante para alguém que exige tanto dinheiro para sustentar seu estilo de vida. Alessia ficou tensa e esperou ele perguntar o motivo pelo qual exigira tanto dinheiro se não parecia gastá-lo. Sem encontrar uma resposta plausível, sentiu-se aliviada quando ele largou a túnica em seu colo. Ponha isso, ordenou ele, dirigindo-se para o terraço. E depois me encontre no terraço. Vamos jantar e conversar. Conversar? Alessia acariciou o tecido fino e delicado. Parecia ter custado uma fortuna. Era melhor quando ele desaparecia, pensou. Assim não precisava se preocupar em não fazer revelações. De uma hora para outra, ele parecia querer conhecê-la. E isto representava um problema para Alessia. Surpreso com a descoberta de que sua esposa tinha uma personalidade forte, Sebastian sentou-se no terraço banhado pelo sol e ficou admirando o belo mar azul. Ele nunca ficara confuso com uma mulher. Para ele, elas seguiam um padrão. Faziam compras, almoçavam, iam a festas. A mulher mudava, mas o padrão era sempre o mesmo. Nunca tivera expectativas que sua esposa seria diferente. Afinal, ela não era a única herdeira de Filipos. E por que tinha exigido todo aquele dinheiro para se casar? Esperava que ela fizesse compras até não poder mais e, no entanto, não comprara absolutamente nada desde o casamento. Talvez nem antes. Quando viu aquelas roupas exclusivas, tinha se comportado como alguém que nunca vira aquilo antes. Na verdade, parecia que jamais tinha comprado uma única peça de roupa. Como um homem acostumado a agradar o sexo oposto, Sebastian tinha participado de várias sessões de compras com mulheres que se mostravam aborrecidas com o programa. Ele nunca vira uma mulher tão entusiasmada com roupas novas. Alessia parecia uma criança alegre pela novidade, o que o deixava com a intrigante pergunta: como ela gastava o dinheiro? E ele sabia que sua conta estava zerada, mas ninguém conhecia o destino do dinheiro. Nada fazia sentido, muito menos a reação que ela provocava nele. Sebastian praguejou quando sentiu o desejo percorrer seu corpo. Nunca uma mulher o deixara tão descontrolado. Uns minutos antes precisara sair do quarto porque a simples visão dela dormindo quase o fizera atacá-la. Nem as 6 horas de sexo na tarde anterior haviam esfriado sua excitação. Ele não tinha nenhuma intenção de ir à inauguração da boate de Ariadne, mas precisava de uma desculpa para abrandar o crescente desejo sexual pela esposa. Para ele, que logo perdia o interesse pelas mulheres, sua reação era estranha e frustrante, e vê-la dançando com outro homem o obrigou a se controlar como nunca. Tinha ficado furioso por ela estar vestida daquele jeito provocativo, e logo lembrou que ele era o único responsável. Queria que ela parecesse vulgar, mas Alessia ficou ainda mais sexy. Com aqueles olhos inocentes e aquelas pernas perfeitas, todos os homens ficaram interessadíssimos por ela. Sem nunca ter sentido ciúmes, Sebastian cerrara os dentes e resistira ao impulso de cobri-la com seu corpo antes de tirá-la dali para entrar no carro blindado. O mais difícil não foi não agredir o rapaz que estava dançando com Alessia. Sebastian se rendeu ao fato de que a esposa era muito bonita e prometeu que da próxima vez que tivessem em público, ela estaria vestida com uma roupa bem simples.
Talvez ele se sentisse desta maneira porque achava que Alessia era sua propriedade, e seu forte não era dividir o que tinha, e descobrir que a esposa tinha o temperamento explosivo como ele, dava-lhe vontade de trancá-la numa torre e jogar a chave fora. O desejo ameaçou tomar conta do seu corpo quando ele lembrou da desinibição dela. Respirou fundo e disse para si mesmo que se considerava evoluído em relação a várias questões, mas quando se tratava de Alessia, sua atitude era tipicamente grega. Vestida de seda, Alessia apareceu no terraço e ficou surpresa. A mesa estava posta, as velas acesas e um aroma inebriante envolvia o ambiente. E ela sabia que Sebastian havia feito tudo para ela. Que tal uma bebida? Acho que eu não devia... Não contém álcool, respondeu ele, entregando-lhe um copo. Eu não sou tão inconsequente, minha querida, mas confesso que você se torna uma pessoa bem diferente quando bebe. Ah, eu gostei de dançar. Eu vi. Quero saber por que ontem à noite foi a primeira vez que você foi a uma boate. E por que você não fez compras? Você gasta tudo o que ganha? Dificilmente. Exatamente. Não sei de onde você tirou essa ideia que dinheiro só serve para fazer compras. Talvez por ser um hábito feminino. Mas você está me ensinando que as mulheres são mais complexas do que eu imaginava, respondeu ele, apontando para a mesa. Vamos nos sentar? Sebastian estava sendo tão gentil que Alessia estava estranhando. Até agora o relacionamento deles tinha sido troca de insultos seguida de sexo voraz. Ela se sentou e observou os pratos. Foi você quem fez tudo isso? Não exatamente. Tenho que confessar que a maioria veio semi-pronto. Eles estão com ótima aparência, disse ela, se inclinando para examinar um dos pratos. Janice também faz assim. Este é meu favorito. Sebastian se retesou e os olhos pretos ganharam um brilho estranho. Quem é Janice? Alessia olhou para ele intrigada. Janice? O seu chefe de cozinha. Ah, sim, claro. Ele tem me ensinado a fazer comidas gregas, esclareceu Alessia, sem entender o que estava acontecendo com ele. Eu gosto de aprender. Ela adorava cozinhar e era maravilhoso não se preocupar com o custo dos ingredientes. O que mais você tem feito durante a minha ausência, Alessia? Explorando Atenas, horas. E você gostou? Ela sorriu. É uma cidade muito bonita, fascinante mesmo. Ele respirou fundo. Como é que você não conhecia Atenas? Seu avô mora bem perto de mim. Com certeza você o visitava. Alessia congelou. Eu só o visitava em Corfu uma única vez. O coração dela acelerou. Ele acharia isso suspeito? Faria mais perguntas? E você? Sei que você tem muitas casas, perguntou ela. Ele sorriu. Muitas casas, minha querida, mas só considero esta aqui o meu lar. Ele ficou quieto por uns instantes. O lar deve ser um lugar onde você se sente à vontade, um lugar reservado, com privacidade, em que você não tenha que se preocupar em dar satisfação a outras pessoas. Mas você é rico, Sebastian. Não tem que dar satisfações a ninguém, despejou ela num impulso. Ele serviu a bebida com um brilho divertido nos olhos. Eu dirijo uma corporação enorme que rende milhões de dólares. É como se tivesse que dar satisfações ao mundo inteiro. Tomo decisões que afetam o emprego de várias pessoas, que afetam suas vidas. E será que ele se importava? O meu avô simplesmente os põe na rua. E essas pessoas têm família e responsabilidades. Demitir à toa é reflexo de má administração. Se você prestar atenção no mercado, pode se ajustar, pode realocar funcionários, oferecer treinamento. Minha empresa nunca precisou de demissões. No entanto, Sebastian, a sua reputação é igual ao do meu avô.
emendou ela, provocando-lhe riso. Ora, minha querida, não sou do tipo bonzinho. Pago bem as pessoas e cobro que trabalhem bem. É uma fórmula simples. Alessia se lembrou do que lera sobre ele nas páginas de economia dos jornais, naqueles dias que antecederam o casamento. Sebastian era considerado um gênio dos negócios. Eu li que quando você se formou, não foi trabalhar com o seu pai. É difícil você se adaptar a um esquema que já está pronto. Eu era muito explosivo, queria provar para mim mesmo que era capaz. Então você começou o seu próprio negócio? Meu pai está no mesmo ramo há anos. Queria testar outras áreas. Então desenvolvi um software com um amigo e começamos a vendê-lo para várias empresas. No primeiro ano, faturamos 50 milhões de dólares. Ampliamos a empresa e depois a vendemos quando senti que estava pronto para juntar-me ao meu pai. Mas chega de falar de mim, querida. Quero saber de você. Já ouvi falar dos colégios internos na Inglaterra. A Alessia sorriu e se serviu de novo. Na verdade, eu adorava viver lá. Era o único lar que ela conhecera. E é verdade que você foi para um deles quando tinha 7 anos? Isso mesmo. Poxa, você era muito pequena. Mas ela não tinha um lar. Seu pai tinha sido morto. Sua mãe estava gravemente ferida no hospital e o avô a abandonara. Eu gostava de lá. Você nunca quis viver como seu avô? Ela quase caiu na risada. Não. Aproveitei bastante o tempo que passei no colégio. E você entrou direto na universidade? Ela assentiu. Sim, estudei música e francês. Ele a serviu pela terceira vez. Você tem um apetite e tanto, observou Sebastian. E Alessia quase disse que nunca vira tanta comida boa junto. Preferiu sorrir. Adoro comida grega. Que bom! Ele se recostou na cadeira e a questionou sobre música e os cursos que fizera, e quando finalmente ela parou de comer, ele estendeu-lhe a mão num convite. Gostaria que você tocasse piano, minha querida. Um breve concerto particular, disse Sebastian, puxando-a para perto dele e sorrindo. Os olhares se encontraram e por um instante Alessia não pensava em outra coisa a não ser no desejo que sentia por ele. Mais tarde, disse ele, entendendo o que seu olhar pedia. Agora toca para mim. Era uma ordem. Ela sentou na banqueta e jogou o cabelo para trás para que não atrapalhasse. Ficou em silêncio, olhando para o teclado tão familiar e pareceu se abstrair. E então começou a tocar. Chopin, Mozart, Beethoven. Os dedos ligeiros percorriam as teclas sem hesitação, leves, cada nota tocada com paixão, até que parou. Houve um silêncio. De repente ela se deu conta que nem havia perguntado o que ele gostaria de ouvir. Sebastian estava sentado no sofá, os olhos fechados, as pernas musculosas estiradas. Será que ele estava dormindo? Maravilhoso! Disse ele finalmente abrindo os olhos. Não sabia que você tocava tão bem. Por que não ganha dinheiro com isso? Eu não sou famosa, mas poderia ser. Poderia ser mundialmente famosa. Não, eu acho que não, respondeu ela embaraçada e feliz por ele ter gostado tanto. Você acabou de se formar, não é? E agora? Antes de concordar em se casar, quais eram seus planos? Perguntou Sebastian, objetivo como alguém que tem toda a vida planejada. Continuar trabalhando, feito uma escrava, para que a mãe tivesse os cuidados necessários. Eu ainda não tinha pensado nisso. Seu avô não disse que você tinha este talento, comentou Sebastian, e Alessia quase contou que o avô não sabia nada sobre ela. Para ele, ela era só um joguete, o instrumento de sua vingança. Acho que o meu avô não gosta muito de música. Eu adorei ver você tocando.
disse Sebastian com as mãos emoldurando seu rosto. Você toca de uma forma apaixonada e sensível, exatamente como é na cama. Alessia ruborizou. Sebastian! E adoro quando você fica corada desse jeito, murmurou ele, beijando-a apaixonadamente. Ela gemeu e colou o corpo nele, sentindo a intensidade do seu desejo. Ele disse alguma coisa em grego e a pegou no colo. Sebastian sempre fazia isso, pensou ela, com a cabeça ainda girando por causa do beijo, os joelhos tremendo quando ele entrou no quarto e a deitou na cama. Eu não me canso de você, murmurou ele, descendo as alças do vestido e beijando-a nos ombros. E nós não vamos sair desta ilha até que eu possa ficar pelo menos 5 minutos sem você na minha cabeça. O pensamento que ela não o deixaria mais se aproximar veio à sua mente, mas ele já a despira e sua boca encontrara os seus mamilos excitados, fazendo-a esquecer tudo, completamente entregue ao desejo. Nenhuma mulher me excita como você, Alessia. Não consigo resistir, assegurou ele, com as mãos percorrendo todo o seu corpo. Então vem, não quero machucá-la. Ela não aguentava mais. O corpo todo tremia. Sebastian, vem! Ele soltou um gemido e cobriu seu corpo com o dele, posicionando-se entre suas pernas, tomando sua boca outra vez. Seu sexo a invadiu e ela gritou de prazer. Ele continuou com seus movimentos fortes, levando os dois ao clímax. Depois da explosão, Alessia ficou com os olhos fechados, presa nos braços dele, aguardando o comentário que ele faria. Em vez disso, Sebastian saiu de cima dela, a trouxe para junto dele e afastou os cabelos do seu rosto. Foi maravilhoso, Alessia, disse ele com a voz rouca. Você é maravilhosa. Podemos fazer este casamento dar certo. Só porque nos damos bem na cama? Não, não é só por isso, mas também porque descubro cada vez mais sobre você e gosto do resultado. De repente, ela sentiu-se mal por causa de toda a trapaça e tentou se soltar, mas ele a segurou. Desta vez eu não vou embora, nem vou dizer nada horroroso. Vamos passar a noite juntos. Acho que filhos merecem pais felizes, disse ele, beijando-lhe o rosto. Acho que podemos ser muito felizes juntos. A culpa a perturbou. Eles não podiam ser felizes juntos. Ela não podia dar-lhe filhos. E quando ele descobrisse, o que faria? Você acha que eu não passo de uma interesseira, Sebastian? Ele deu de ombros. Pelo menos você não é falsa, não esconde nada. Respeito sua honestidade. E o que sentimos quando estamos na cama, meu amor, não tem nada a ver com dinheiro. Ele respeitava a honestidade. Alessia fechou os olhos, apavorada com a ideia de Sebastian descobrir a verdade. Mas será que ele precisava mesmo saber a verdade? Perguntava uma voz dentro dela. Ela não era a única mulher no mundo que não podia ter filhos. Talvez ele não descobrisse o que ela sempre soubera. Capítulo 8. A semana seguinte foi a mais feliz da vida de Alessia. Eles faziam amor durante a maior parte das noites e boa parte do dia, e depois de dormir exaustos, conversavam e comiam no terraço que se debruçava sobre a areia. E para sua surpresa, Alessia descobriu que amava a Grécia. Nem a visão constante do mar estragava seu prazer de acordar com o brilhante sol da manhã. Gostava de explorar a ilha, colher laranjas no pé e sentir o sol na sua pele. Descobriu também que adorava conversar com Sebastian. Sua conversa era muito agradável e pela primeira vez na vida ela se sentia bem por estar ao lado de outra pessoa. Um dia passaram o tempo todo fazendo amor, dormindo e conversando, enroscados um no outro.
Sebastian era espirituoso, inteligente, bem-humorado e antenado com tudo o que acontecia no mundo. Era também tão charmoso e bonito que Alessia não se cansava de ficar olhando para ele, sem acreditar que aquele homem lindo estava na cama com ela. Sozinhos na ilha, tiveram tempo de usufruir o seu ninho de amor sem a interferência do mundo exterior. Estavam protegidos dos problemas da realidade. Embalada nessa atmosfera de felicidade, Alessia vivia cada dia em total êxtase, sem querer se lembrar que o que estavam vivendo não era real, que aquela vida de sonho não duraria para sempre. Uma manhã, ela estava fazendo hora na cama quando Sebastian entrou no quarto cheio de energia como sempre. Alessia tentou acordar de vez, invejando a vitalidade dele. Ai, desculpe, disse ela, se espreguiçando e esfregando os olhos. Não consegui acordar cedo hoje. Foi por causa de ontem à noite, provocou ele com um olhar sensual. Alessia sentiu um nó no estômago só de fitá-lo. Será que ela nunca deixaria de sentir aquele desejo por ele? Bastava ele entrar no quarto e ela ficava excitada, ainda mais agora que ele vestia só uma sunga. Ele era disciplinado com os exercícios e os resultados eram evidentes. Ombros largos e fortes, abdômen torneado e pernas musculosas. Impossível resistir. Não importava que ele não a amasse, nem que a achasse interesseira. Ela estava apaixonada por ele. Alessia não tinha jeito. Era um caso perdido. Vou levantar, declarou, torcendo para ele dizer que passariam de novo o dia na cama. Sebastian pareceu divertido. Estou me sentindo culpado por termos passado tanto tempo no quarto que nem deu para você nadar, provocou ele, pegando-a no colo e carregando-a para o terraço. Não deixei você sair da cama, isso não é justo. Olhando embevecida para aquele rosto lindo, Alessia levou alguns instantes para perceber o que ele pretendia fazer. E quando percebeu, era tarde demais. Ela sentiu o coração parar quando Sebastian a jogou na piscina e a escuridão a engoliu. Preocupado e sentindo-se muito culpado, Sebastian andava de um lado para o outro no chão de mármore, enquanto esperava um médico que ele mandara buscar para examinar Alessia. Acalmou-se quando ela recobrou a consciência e começou a tremer sem parar. Nenhum cobertor parecia aquecê-la. Era como se o frio viesse de dentro dela. Ela está em estado de choque, diagnosticou o médico, fechando a maleta. Fisicamente ela está bem. Engoliu um pouco d'água quando caiu e isto pode deixá-la enjoada, mas sem mais consequências. Emocionalmente é outra história. Diria que ela tem fobia de água. Acho que não foi boa ideia jogá-la na piscina. Sebastian cerrou os dentes ao ouvir a reprimenda velada do médico. Nunca sentira tanto remorso e estava disposto a aceitar qualquer crítica. Só estava preocupado com a palidez de Alessia e com o pavor em seus olhos, e queria realmente que ela parasse de tremer. Relutante em deixá-la sozinha, mesmo por um instante, ele levou o médico até o helicóptero. Tem certeza que não é melhor voltar com ela para Atenas hoje à noite? Ela precisa de descanso. Passe essa noite aqui, lhe dê tempo para se recuperar do susto. Amanhã ela estará melhor e vocês poderão voltar, aconselhou o médico. Parando na entrada da sala, Sebastian notou que ela estava pálida e decidiu que se empenharia em sua recuperação. Foi até uma bandeja cheia de garrafas e pegou uma delas. Depois passou o braço sobre os ombros de Alessia e a levantou, pensando que recomendaria ao cozinheiro em Atenas que ela tivesse sua alimentação reforçada. Ela era muito frágil. Ele levou o copo até seus lábios ressecados.
Beba. Ela tomou um gole, se engasgou e fez uma careta. É horrível. Ao contrário, é um conhaque caríssimo, informou Sebastian com a voz preocupada. Você está em estado de choque. Beba. Ela tomou mais alguns goles e deitou-se de novo, completamente sem forças. Por favor, me desculpe. Oprimido pela culpa de ela estar se desculpando e não ele, Sebastian passou as mãos pelos cabelos dela, ainda molhados. Ei, sou eu quem deve pedir desculpas, disse, desconfortável com a situação. Mas por que você não me contou que não sabia nadar? Ela fechou os olhos. Eu nem cheguei perto da água. Ele apertou os dentes. Certo, ele devia ter notado. Não me ocorreu que você tivesse medo, Alessia. Não tem importância agora. Não se preocupe. Mas para ele tinha importância. Sebastian a abraçou. Queria que você parasse de tremer. Sussurrou, mas os tremores continuaram. Ai, me desculpe. Não se desculpe mais. Sou eu quem tem que se desculpar. Mas você devia ter me dito. Naquele dia que chegamos, você parecia tão assustada. Achei que fosse por causa do voo, mas não era, não é? Era o mar. Com os dentes batendo, ela fez que sim com a cabeça. Eu estou sendo muito tola. Não, não está sendo tola. Você está reagindo por causa de algum trauma do passado. Quero saber o que aconteceu. Ela ficou calada por alguns momentos. Eu estava no barco. Sebastian ficou tenso, sem saber se ouvira direito. Que barco? O barco do seu pai. No dia que explodiu, eu estava lá. Quase me afoguei. Sebastian não sabia o que dizer. Não é verdade? Nenhuma criança foi convidada para sair no barco naquele dia. Eu não fui convidada, Sebastian. Ainda tremendo, Alessia se aconchegou nos cobertores, os olhos azuis, sem expressão. Entrei no barco minutos antes da explosão. Deveria ter ficado no hotel em Atenas com a babá, mas queria muito mostrar uma boneca nova que alguém me dera para minha mãe. As lembranças voltaram à mente dele. Uma criança gravemente ferida. Você estava no barco quando ele explodiu. Sua voz mal saía da garganta. E ela assentiu. Estava tão pálida que ele quase mandou o piloto trazer o médico de volta. Eu mal tinha posto os pés no barco e meus pais não sabiam que eu estava lá. Continuou ela. Respirou fundo. Não me lembro de muita coisa, para dizer a verdade. Só me lembro que estava na passarela para entrar no barco e, de repente, fui jogada na água. Eu me debatia, tentava respirar, mas não conseguia. Senti uma dor terrível e desmaiei. Sebastian empalideceu. Alguém te salvou. Você sabe quem foi? Não, acho que era só um marinheiro. Você era a única criança no barco? Ela estranhou a pergunta. Eu acho que sim. Meu Deus, eu não sabia. A voz dele era rouca e a mão parecia tremer quando passou pela cabeça dela. Não sabia o que, Sebastian? Que diferença faz? Você se feriu e perdeu os seus pais. Mas eu estou bem agora, disse ela, desviando o olhar do olhar dele. Sebastian estranhou sua atitude, certa de que ela não estava dizendo toda a verdade. Mas por que mentiria? Sebastian, o que foi? Podemos ir para a cama? Satisfeito com a sugestão, Sebastian imediatamente a pegou no colo. Acho que posso andar, sussurrou ela em seu ouvido. Penso que não é uma boa ideia, respondeu ele, colocando-a na cama com todo cuidado e cobrindo-a com o lençol. Você não vai ficar comigo? Você quer? Mesmo depois de eu tê-la jogado na água? Ela sorriu cansada. Ah, você não sabia. Mas agora eu sei. De hoje em diante nada vai machucá-la, meu amor, prometeu ele, tirando a roupa e deitando-se na cama. Ele a enlaçou e fez com que seu corpo ficasse completamente colado ao dela. Que gostoso! Murmurou ela,
se aninhando em seu pescoço. Sentindo-se protetor, Sebastian ficou parado, com medo de se mexer e os tremores dela recomeçarem. Continua. Minha gente, essa história tá esquentando, eu tô gostando muito. Agora, ela é que tá guardando um segredo e precisa contar pra ele, porque ele já se derreteu e se abriu todo pra ela, né? Vamos ver como é que continua essa história. Se você tá gostando, se inscreve no canal e curte esse vídeo.